E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos de Física. Vamos continuar aqui com nossas questões sobre vetores, tá certo? Fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Então, vetores é mais uma linguagem matemática, né? Que trata da orientação de algumas grandezas que têm esse perfil, né? De serem vetoriais, precisar além do valor, da direção e do sentido, tá bom? Então, um homem em pé sobre uma plataforma que se mexe horizontalmente para a direita, tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Observa que ao inclinar um tubo oco, permite que uma gota de chuva, que cai também com a velocidade constante, atravesse todo o tubo sem tocar nas suas paredes. Então, na hora que ele inclina o tubo com essa inclinação, a chuva passa certinho pelo cano oco, portanto, ele está inclinando o cano na direção da chuva, né? Determine a velocidade da chuva. Gente, sempre que vem uma questão de vetores, que ele bota essa inclinação aqui de 45, né? Ó, que ele bota essa inclinação de 45 graus aqui. E dá uma velocidade. Pergunta a outra velocidade em relação ao solo, é o mesmo valor. É o que eu vou lhe mostrar aqui, tá? Então, como é que funciona aqui o esquema, né? Deixa eu tentar desenhar dessa forma, para ficar bom da gente representar. Assim. Tá aqui caindo verticalmente, tá certo? A chuva, né? Beleza. E o homem andando para a direita, tá? A velocidade do homem. Então, como é que eu faço para encontrar a velocidade da chuva em relação ao homem? Já que esses valores são com relação ao solo. Então, como é que eu faço para encontrar? Olha, uma linguagem vetorial. Ela fala o seguinte, ó, a velocidade de A em relação a B é a velocidade de A menos a de B. É uma fórmula de subtração vetorial para você estar preocupado em desenhar. Depois que você desenhar, é que você vai inventar de calcular, tá? Então, como é que funciona? Vamos ver aqui como é que fica. Olha como fica bacana, tá? Quando você tem essa noção exata do que serve os vetores. Então, eu estou vendo que o vetor chuva, eu vou tratar ele como positivo, então para baixo. E o vetor homem, ao invés de eu botar ele aqui para frente, vou ter que botar ele no sentido contrário, tá bom? Então, o vetor homem eu iria colocar aqui na mesma origem. Então, se fosse chuva mais homem, aqui na fórmula já estava resolvido. Mas não é mais, é menos. Esse menos é o famoso vetor oposto. É o que mantém a direção, mantém o valor, mas muda o sentido. Ó. Então, eu preciso do vetor menos homem nessa fórmula aqui. Quando eu juntar esses dois rapazes, vai dar como a chuva vai cair, ó. A chuva vai cair em relação à pessoa. Então, a chuva estava caindo verticalmente, mas depois que ele começa a se mexer, a chuva caindo aqui 45 graus, tá bom? Bem, interessante é que o ângulo de 45, ele faz com que esse triângulo retângulo fique isósceles. E os catetos são exatamente iguais, como eu te falei, né? Então, sendo 45 graus, esse triângulo retângulo aqui, além de retângulo, é isósceles. E a velocidade da chuva é igual à velocidade do homem. Se ele diz que a velocidade do rapaz é 4, então a da chuva também é 4 metros por segundo. Por isso que a letra A. Professor, se não fosse 45, fatalmente esses vetores não seriam iguais e tu ia usar seno, cosseno, tangente para resolver a questão. Tá bom? Então não esquece essa formulazinha que ela vai te ajudar demais na hora de montar a figura e ir para o cálculo. Tá bom? Vamos para a seguinte. Uma questãozinha de barco que atravessa rio, né? Sabes que a distância entre as margens de um rio é de 100 metros. Já está marcado aqui, ó. 100. E que a velocidade da correnteza é 6. Ó, está aqui marcada a velocidadezinha da correnteza. 6 metros por segundo. Um barco parte de um ponto X da margem A, e aqui a margem B, ele parte de um ponto X da margem A, com a velocidade de 8 em direção perpendicular às margens. Ele está assim, ó. Sempre que você vir que ele está dando a velocidade do barco, o jeito com que ele entra no rio,
o jeito em que ele entra no rio é o chamado VBC. É a do barco em relação à correnteza, tá bom? Então ele diz que o VBC vale 8. A pergunta é a distância do ponto X que ele vai atingir a outra margem. É fácil, eu vou botar aqui a velocidade da correnteza, vou juntar aqui os dois para dar a velocidade do barco, a resultante, que é para onde o barco realmente vai atravessar, né, na diagonal, até ali. O que a questão está perguntando é essa distância aqui, gente, ó. Beleza? Professor, e aí, como é que eu faço? Cara, olha, se ele deu a largura do rio, use a velocidade na direção dessa largura, use o VBC. Então, como é que eu faço para encontrar o tempo de travessia? Eu pego a distância sobre a velocidade na direção dessa distância, que no caso é o VBC, que foi 8, né? Então, segundos. Não faça a conta, deixa aí. Agora, se ele pergunta quanto vale essa distância que ele percorreu, aí tu pega a velocidade nessa direção, que é o VB, né? Vezes o tempo que demorou essa travessia. Então, para encontrar essa distância, tu usa o VB. Ó, galera, convenhamos. Se esse rapazinho aqui é 6 e esse aqui é 8, e o triângulo é pitagórico, quando os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10, né? 10 metros por segundo. Então, eu venho para cá, boto 10. O meu tempo de travessia, que foi 100 oitavos, eu vou encontrar aqui 125 metros. Então, questão massa, né? Professor, quem foi... por que essa ideia, professor, de pegar o tempo que tu achou aqui e jogar o tempo lá? Quem que te garante que o tempo de travessia é o mesmo? Foi ele, rapaz, Galileu, em 1609. É o princípio da independência dos movimentos prevista por Galileu, tá bom? Então, resposta, portanto, letra B. E a terceira questão, quer que você classifique cada movimento de acordo com o ângulo. Questão interessantíssima, olha, bom para a gente revisar, né? Pois é, gente, o ângulo que fica entre a velocidade e a aceleração, ele consegue classificar bem direitinho os movimentos se eu o tiver com clareza. Ó, se o ângulo aqui for agudo, ou se ele for obtuso, ou se ele for reto, ou se ele for 180 ou 0 grau, no caso, né? Os vetores se coincidem aqui, na letra E, eu consigo classificar. Ó, nesse caso, ele é um MCUV, um movimento circular uniformemente variado, acelerado. Esse aqui que o ângulo é obtuso, ó, MCUV retardado. Esse aqui é o famoso MCU, já que se o ângulo for reto, ele não tem a aceleração tangencial, só tem a centrípeta, né? MCU. Nesse caso, ó, é o MRUV retardado. E se o ângulo for 0 grau, é o MRUV acelerado. Eu aposto com você como é a letra C. Deixa eu ver, ó. Assinala a alternativa em que o módulo da velocidade dele permanece constante. Gente, quando é que o módulo permanece constante? É quando o movimento é uniforme. E o único movimento uniforme que tem aqui é a letra C. Tá bom? Massa, né? Saber que o ângulo consegue classificar, dando nome e sobrenome ao movimento. O ângulo entre a velocidade e a aceleração. Tá bom? É isso. Um abraço, até a próxima.